Cordiais saudações. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento em que cada um estiver nos ouvindo. Começamos agora o episódio número 3 do podcast Palestrinha, com um bate-papo super descontraído sobre literatura, cultura e variedades, com os professores e escritores esferafelicenses Amanda Gerardel, João André Simichelli, Mara Rúbia, Priscila Magro e eu, Farley Rocha. Estamos gravando esse podcast de um domingo, dia 2 de agosto de 2020, da cidade de Espera Feliz, interior de Minas Gerais, entre as montanhas geladas da Serra do Caparaó. O podcast Palestrinha é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos comentar a respeito de uma obra literária. E na pauta de hoje, teremos o livro O Alienista, do escritor brasileiro Machado de Assis. No segundo bloco, vamos discutir sobre um tema relevante da atualidade, na seção Provocação. E a pauta de hoje é Educação Remota em Tempos de Pandemia. E para discutir esse assunto com a gente, teremos a super presença da convidada Kênia Afonso Pacheco Fumian, professora e coordenadora escolar. Já no terceiro bloco, algum participante vai falar sobre qual fato real ou imaginário daria um bom enredo para uma crônica, conto ou romance, na seção Prosinha. E na seção Leitura Palestrinha, eu, Farley Rocha, farei uma super indicação de leitura para você, espectador. Portanto, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Palestrinha, neste episódio número 3. Bom, galera, para a gente iniciar a nossa conversa de hoje, vou falar brevemente sobre o livro que será abordado no nosso bate-papo. O Alienista é um livro do autor brasileiro Machado de Assis, um clássico, publicado em 1882, portanto, final do século XIX. E a palavra alienista era o nome dado aos antigos psiquiatras até o século XIX. Aí, a partir do século XX, com o avanço da ciência médica, passou-se a chamar esse tipo de profissional da saúde de psiquiatra. E este livro ele vai esboçar, talvez, a melhor face do humor e da ironia machadiana, justamente por conta do enredo desse livro, que é engraçadíssimo. E a Amanda vai fazer uma breve sinopse para a gente a respeito desse livro, e em seguida já vai começar a primeira rodada de comentários sobre a obra. Amanda, fala para nós. Boa noite, pessoal. O Alienista é um conto do Machado de Assis que vai abrir aí o período dele mais crítico, aquele período mais onde ele mostra mais a realidade do ser humano. E, para mim, ele é um conto assim bem seco, porque ele vai contar a história do alienista, que é o Barcamante, que estudou em Coimbra, fez a sua faculdade de medicina e voltou para Itaguaí, sua cidade natal, com o intuito de estudar psicologia, de formar aí uma certa área que não existia na época aqui no Brasil e muito menos em Itaguaí. E aí ele cria a Casa Verde, que seria como se fosse um centro de hospedagem para pessoas com alguns distúrbios psicológicos. E ele começa a sua experiência, ele é casado com uma mulher que no livro aqui, pelo que ficou meio como é que é? Ficou meio... Subentendido? Não ficou explícito. A mulher não era atraente, não era muito inteligente, e ele se casou com ela porque achou que ela poderia dar bons filhos para ela. E acaba que essa mulher não dá os bons filhos para ele e ele deixa ela meio de lado. E ele se dedica totalmente à Casa Verde, aos pacientes dele. O que acontece é que conforme o tempo vai passando, o Barcamante vai criando aí essa sociedade aí nesse Centro Verde, vai entrando muitas pessoas, ele vai ganhando nome, vai ficando uma coisa séria, e passa um tempo, ele começa a colocar pessoas ali que não tinham indícios de loucura. Então ele tinha algum plano ali na cabeça dele do que era loucura, e ele acabou internando pessoas que não tinham esse indício de loucura. A primeira pessoa era um homem que perdeu sua herança porque emprestava dinheiro para as outras pessoas. E aí ele foi cada vez mais internando outras pessoas que iam contra o que ele achava que era loucura e que não era loucura. O que me chama muita atenção nesse conto
como que o Machado de Assis trabalha essa questão de loucura. O que é louco para mim pode não ser louco para você. Lembrando que naquela época não se tinham exames, essas coisas, ressonâncias, para poder saber algum desvio neurológico. Então, a loucura era baseada nos costumes mesmo, no que era costumeiro, no que era, o que era desvio de caráter, o que não era, o que era desvio de integridade mental. E ele faz esse recorte aí da humanidade que eu acho que mostra muito como a humanidade evoluiu mesmo nessa questão do que é loucura. Evoluiu em termos, né? Porque não evoluiu de uma forma boa. Porque se a gente pegar para ver, anos depois, séculos depois, a gente teve essa questão aí do que é loucura. E aqui em Minas Gerais mesmo, tem até o livro aqui do Holocausto Brasileiro, que se passou lá no famoso... Como é que chama, gente? A cidade? Barbacena? Na famosa Barbacena, que aconteceu aqui, gente, isso aqui é fato real, e aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Alienista. Pessoas que não eram loucas eram mandadas para lá, pessoas tímidas, pessoas que tinham tristeza, então que era depressão, que ninguém sabia o que era depressão, eram mandadas para lá. E o conceito de loucura aí que o Machado de Assis colocou, eu não vou falar o final do livro, porque eu sei que algum palestrinha vai contar o final daqui a pouco, é uma coisa muito interessante, porque ele fez um experimento ali. Então, ele colocou um tipo de pessoal ali que ele considerava como louco, viu que aquilo deu errado, mandou o pessoal embora e depois foi enchendo a Casa Verde de novo de outras pessoas que ele também achava que eram loucas, e no final deu no que deu. Então, eu vejo esse conto assim como uma parte bem seca, bem crua mesmo da sociedade. O Machado conseguiu explorar muito bem esse sentido de loucura, com o Barcamante, com a mulher dele, com os amigos. Ele tinha um amigo que para ele estava tudo de bom, que ele podia internar qualquer um, que ele estava lá zen, ganhando o dinheirinho dele, produzindo os remédios. E é isso. Para mim, assim, esse conto, ele não é um dos contos que eu mais amo assim, no Machado, ele não me chama muita atenção por conta assim, de eu não poder ter várias interpretações. Mas essa interpretação, essa linha psicológica, que é a linha que normalmente mais me agrada, foi a que me chamou mais atenção por essa questão do conceito de loucura que o Machado de Assis deixa aqui, e que a gente viu esse erro fictício sendo cometido várias e várias vezes ao longo da nossa história e da raça humana. Muito bem, para vocês verem como que a visão do Machado de Assis era muito além do tempo dele, né? Ele conseguia prever até o futuro com relação às obras, ao enredo das obras Tristemente, dele. né? Exato. Tristemente. Um comentário que é interessante ser feito com relação à estrutura desse texto, né? A Amanda se referiu a esse texto como sendo um conto. A crítica literária, uma parte considera esse texto um conto porque ele tem uma dimensão, né, narrativa de fato curta. Por exemplo, o exemplar desse livro que eu tenho, ele não passa de 45 páginas, né? Mas outros críticos consideram esse texto uma novela, porque consideram que a estrutura narrativa dele, tanto do ponto de vista do enredo, é também um pouco mais ampla do que a estrutura do conto. Mas sendo ele trabalha muito o psicológico dos personagens, né? Então, isso. Mais do que um conto trabalharia. Eu considero como conto porque está no meu livro de contos do Machado. Isso aí. Mas, assim, independente se for conto ou se for novela, é um texto bastante envolvente. João, quais são os comentários que você tem a tecer a respeito do Alienista, de Machado de Assis? Muito bem. O Alienista era até um médico muito bonzinho, vamos dizer assim, perto do que a Amanda já comentou aí que aconteceu nos manicômios do Brasil e do mundo. Quando o Machado de Assis publicou esse conto, que foi, não, esse livro, essa novela, enfim, foi em 1882, a publicação original, já se tinha espalhado pela Europa e já havia no Brasil muitos lugares, como que ele descreveu, Machado de Assis descreveu, que é a Casa Verde, onde se encarceravam pessoas consideradas loucas, né? E ali, o que eu vejo, o que eu analiso psicologicamente do personagem principal,
é que ele, na verdade, era um cientista mais amante da ciência do que talvez amante do ser humano. Então ele queria, a todo custo, descobrir quais eram os limites da loucura. E aí acontece o que nós presenciamos ali no conto, que praticamente a cidade inteira vai parar na Casa Verde, que era o manicômio. Esse livro, essa história, me lembra aquele ditado: de perto ninguém é normal. Todos nós carregamos idiosincrasias que são muito particulares, até os mais equilibrados. O alienista, em dado momento, concluiu que os demasiadamente equilibrados são loucos. Então, no fim, quem é normal? Ou o que é ser normal? Mas deixando um pouco de lado essas questões filosóficas de Machado de Assis, a Casa Verde, o lugar de reclusão dos loucos, né, ou seja, um manicômio, foi retratado na obra como sendo um lugar de tratamento. E não é descrito ali qualquer método doloroso ou desumano. Eu acredito que Machado de Assis ele tenha feito assim descrito aquele lugar para não se desviar até do conceito da obra, né? Mas os manicômios, a gente precisa lembrar disso, sempre foram marcados por muita crueldade. Os métodos cruéis aos quais os pacientes eram submetidos chamou até a atenção de alguns profissionais de saúde mental, que na década de 60 deu início à luta antimanicomial na Itália e na década de 70 no Brasil. E graças aos esforços dessas pessoas, esses lutadores, né, os manicômios no Brasil foram fechados aos poucos e pensou-se em políticas públicas para o desenvolvimento de tratamentos às pessoas com transtornos mentais. E esse livro que a Amanda citou, O Holocausto Brasileiro, foi escrito em 2011 pela jornalista Daniela Arbex. Ela relata os horrores aos quais eram submetidos os internos no manicômio conhecido como Colônia, em Barbacena, Minas Gerais. Estima-se que 60 mil pessoas tenham morrido só nesse manicômio. Mais de 5 mil internos viviam num espaço que foi projetado para 200. Eles eram submetidos a choques elétricos, até a lobotomia. Os corpos eram vendidos para universidades de medicina. E se não houvesse compradores, eram dissolvidos em ácido no pátio, na frente dos outros internos. Constatou-se depois que 70% das pessoas que foram encarceradas ali não tinham qualquer problema mental. Na verdade, até o final dos anos 50, não tinha nem médico naquele manicômio. Então, a gente percebe como o ser humano é cruel, né? As autoridades de Minas e do Brasil sempre foram omissas a todos os horrores que estavam acontecendo ali. Na história do Machado de Assis, um barbeiro toma a liderança em uma rebelião contra a Casa Verde. Mas quando ele está com o poder nas mãos, de fato, ele não teve o ímpeto necessário para dissolver a Casa Verde. Mas nós sabemos o que aconteceu com ele. Ele também foi recolhido pelo alienista. Então, é um caso para a gente pensar, né? E eu vou dar uma sugestão de filme, que é Nise, O Coração da Loucura, conta a história de Nise da Silveira, que foi uma médica psiquiátrica que foi reconhecida mundialmente por revolucionar a psiquiatria no Brasil. João, isso que você disse aí dessa diferença, realmente o alienista ele não estava a fim de torturar. Ele era uma pessoa que estava observando, ele era mais cientista, ele colocava as pessoas lá, não é porque as pessoas estavam indo contra o que ele achava, não é porque as pessoas estavam atrapalhando o caminho dele. É porque ele tinha uma naquele obsessão momento científica. naquele momento que ele estava estudando, era que, por aquele viés, aquela pessoa poderia ter algum problema mental. Então ele ia, ele colocava estava testando teorias, a verdade é essa. Ele via que a pessoa não tinha e tirava. A cobaia. Né? Muito bem. Agora a Mara Huber vai traçar seus comentários a respeito do que mais chama a atenção dela nessa obra. Mara Huber. Oi para todo mundo. Eu li a primeira vez O Alienista em 2008 e ao reler eu não tive o mesmo impacto do que A Hora da Estrela, assim, não me mudou tanto. As mesmas questões que eu observei em 2008 foram as questões que eu observei agora, que a principal quem é normal?
Quem julga essa normalidade na sociedade? E o incômodo se dá porque, assim, quem é normal, na verdade, se enquadra na sociedade. O enquadramento mesmo de ser quadrado, de estar no molde. E quem foge desse molde é quem ia para a Casa Verde. Nos manicômios reais, que até o João já citou, a Amanda também, nos manicômios reais, quem fugia desse molde eram homossexuais, prostitutas, filhos bastardos, iam tudo parar dentro de um manicômio, que cabia um número X e, na verdade, recebia 5 vezes X. Então, a sociedade julgava não ser normal, não ser moral, não ter sanidade, ser insano, e iam parar nesses manicômios. Na verdade, não é o que o Simão Bacamarte fazia, porque ele era um homem da ciência, ele queria realmente estudar a ciência, mas ali dentro da Casa Verde, que era o nome do hospício, do manicômio que ele criou, estavam pessoas que, no julgo popular, não eram tidas como loucas, e aí isso veio uma inquietação da população. Precisamos rever esse conceito, porque senão todo mundo vai acabar lá, eu posso acabar lá, olha o egoísmo aí, tipo, eu posso ir para a Casa Verde, então a gente precisa se manifestarem antes de estar lá na Casa Verde, nessa casa de loucos. E veio um líder, que é o Porfírio, o barbeiro. Esse líder mais ou menos fez assim, ó, vamos contextualizar. Vocês querem acabar com a Casa Verde? Vamos acabar com a Casa Verde. A gente vai conseguir. E ele já tinha anseios políticos de estar na Câmara de Vereadores. E aí a população, vamos lá, Porfírio, ok, você vai conseguir, a gente vai com você. E foi, e o Porfírio conseguiu realmente ser um líder e estar ali no lugar de poder. Quando ele chegou ao poder, o que ele fez? Foi lá tentar negociar com o Simão Bacamarte, o alienista, para não acabar com a Casa Verde, que era isso que a população queria, mas se desse um pouquinho, por exemplo, se tirasse os mais normais, né, tidos como normais, todo mundo ia ficar satisfeito, e a Casa Verde gerava imposto, então olha aí o interesse político. Vamos tratar mais ou menos assim. Porfírio é um político que falou assim, eu não quero foro privilegiado, gente, porque isso me dá privilégios que não são justos. E aí a população, esse daí é um político que a gente pode confiar, porque ele não quer o foro privilegiado. E aí quando ele ganha a política, quando ele está ali no poder, ele fala assim, não, mas eu estou sendo perseguido. Eu preciso do foro privilegiado, tá, gente? É por isso que eu quero o foro privilegiado, porque eu estou sendo perseguido. Porfírio é mais ou menos esse, que na revolta a população precisava de um líder para ir contra o Simão Bacamarte, que estava colocando todo mundo dentro da Casa Verde, todo mundo era louco, e aí o Porfírio surgiu como a esperança que no fim, tadinho, né? Tadinho do povo, na verdade, porque o Porfírio estava só interessado no ego, no que ele queria. E aí vem a pergunta, quem julga a loucura? Quem é capaz de julgar quem é louco, quem é normal? Essa questão, o Simão Bacamarte, em se tratando de 1880 e poucos, no Brasil, colônia, quando a ciência começava a julgar a mente humana, e aí o Machado já era um escritor que observava a mente humana, pensou assim, como que a ciência vai conseguir tratar da complexidade que é o humano para saber quem é louco e quem não é? É mais ou menos essa ironia que o Machado quer trazer para a gente. Olha, a ciência está querendo demais para saber quem é louco e quem não é, para tratar assim, o que é loucura e o que não é. E aí vem o Simão Bacamarte, que para mim, eu fiquei assim, quem é esse homem? Quem é esse homem? Ele não é humano. E a única definição que eu pude ter dele é que o Machado, querendo retratar a ciência, ou esse incômodo da ciência, retratar o comportamento humano, ele fez o Simão Bacamarte a própria ciência. Neutro, porque a gente não podia duvidar dos interesses científicos dele. Seco, como a Amanda disse. É uma pessoa que não transparece que tem sentimentos. Ele não parece humano, ele parece um robô. Ele é a própria ciência. Que no final a gente vai ver que até a ciência precisa ser estudada porque ela comete erros. É mais ou menos aí a minha linha de raciocínio. Exatamente, até porque a ciência, em nome, né, de uma teoria científica, um experimento científico, também não pode cometer nenhum exagero, né? Então ela tem que ser também limitada.
em seus procedimentos. Até lembrando que, na época que, não é que, eu li até um comentário que não é que Machado de Assis seja um terraplanista, é que apenas ele era um observador da mente humana e que a ciência estava querendo entrar nesse campo muito a fundo, cometendo até injustiças. Então, ele era um observador que falava assim, olha, a gente precisa observar até a ciência que está julgando a nossa mente. Mais ou menos isso. Exatamente. Como uma boa sátira machadiana, né? Toda ironia. Priscila, quais são as suas considerações a respeito do Alienista? Oi, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu esqueci a palavra, mas contrariando o que vocês esperam, eu não vou contar o final. Aí, muito bem, sem spoiler. Todo mundo tá achando que eu vou contar o final, tá? Sabe o que acontece no final? Eu não posso contar, entendeu? Eles brigam comigo, porque eu falo as coisas. Eu trouxe para vocês aqui para fazer porque a própria análise do livro ela já foi toda apontada por todos aqui. O João fala e a Amanda fala sobre o Holocausto brasileiro. Esse aqui é um outro livro que também fala sobre isso, se chama A Tradição da Loucura. Ele foi escrito por um psiquiatra mineiro, João Batista Magro Filho. E aí ele aponta para a gente, ele traz tanto imagens, né, quanto os documentos da época, levantamento de quem foi. Então eu encontrei aqui numa página um carangolense, tá, nosso vizinho, que foi internado lá em, deixa eu ver o ano. Peraí, achei. Ai, gente, agora não achei o ano aqui não. Mas ele tinha 22 anos, era solteiro e foi internado por melancolia estúpida. Uma das causas de internação que a gente vê aqui é alcoolismo, paranoia, idiota, demência agitada, mania chorônica. Sim, eu quero fazer a pergunta aqui. Se existisse a Casa Verde aqui na nossa cidade, nós estaríamos dentro dela ou fora dela? Provavelmente dentro. Eu não gostaria, eu não quero ser o ser humano que não iria para a Casa Verde. Eu iria por conta própria. Porque é o que a Mara falou, eu não gostaria de ficar dentro do quadrado, encaixada ali. E a outra coisa que é a nossa capacidade de julgamento, de dizer quem é normal e quem é certo. E aí essa normatividade, ela entra na questão dos costumes e dos valores que são impostos socialmente. Quem é normal e quem não é hoje, falando 2020. Quem deveria ou não deveria. E aí quem dita essa normalidade. E o que nós fazemos com os anormais, entre aspas, aqui? O que nós, seres humanos, hoje, depois de toda essa discussão de tudo, né? De observar o meio no qual a gente está inserido e aceitar as diferenças, o que nós fazemos com as pessoas que são diferentes de nós? Nós a colocamos na nossa casa verde mental, ou a gente bloqueia, ou a gente exclui do nosso convívio, ou a gente tenta trazê-las para perto e entender, né, quem elas são de verdade. Então, quais são os loucos, entre aspas, novamente, que eu coloco naquela casa verde e excluo da minha convivência social? E a própria sociedade faz isso o tempo todo. E a gente tem que lutar para mostrar que não dá para viver separando pessoas em categorias de você é isso, né? E rotulando. E aí é como se a gente colocasse um rótulo. Você, Priscila Magro, é isso. Caixinha do isso, vai para lá. Amanda se enquadra no outro rótulo. Vamos rotulá-la, porque rotular é limitar. E limitar é incapacitar também. Então, eu gostaria, se tivesse uma casa verde, que eu fosse uma das pessoas internadas, porque quer dizer que eu não estou do lado normal, entre aspas. É isso, não quero falar mais, nem contar o final da história. Muito bem. Só quero fazer uma observação. Esses são os motivos que a Priscila leu aí. Muitas vezes eram desculpas para se livrar de inimigos, muitas vezes políticos. Ou da família também. Se alguém está no meu caminho, seja na herança que eu quero, no dinheiro que eu quero, ou na terra que eu quero pegar, ou é meu inimigo político, eu invento qualquer coisa, porque bêbados tinha aos montes, né?
as pessoas sempre beberam. E aí por que vai encarcerar alguém no manicômio porque é taxado como bêbado? Então, É na uma verdade, limpeza social. Exatamente. É a Então, prisão para quem não comete os crimes previstos na lei, alguém porque lembra, são alguém lembra algum imorais. tipo de regime, alguém lembra algum tipo de regime aí que deixou esse tipo de pensamento muito explícito? Não, Nazismo, né? não faço Nazismo. ideia. Né? Nazifascismo. Então, a nossa sociedade, muita gente não entende isso, mas o nazismo e o fascismo nunca morreram, eles ficaram dormentes, né? E a gente teve um período na E eles história. eles se baseiam em argumentos, não é coisa de trás da orelha, eles têm argumentos sólidos ali que são comprados pela sociedade. As pessoas realmente é verdade. Faz sentido o seu discurso. Sim, eles têm uma retórica que convence as pessoas aquilo, como convencia, fulano está sendo levado lá para Casa Verde, está sendo colocado desculpa, Casa Verde não, lá para Barbacena, está sendo colocado ali no trem de doido, que era um trem que passava pelo interior do Brasil só para carregar pessoas para os manicômios, porque tinha uma desculpa, e a sociedade aceitava aquela desculpa. Mas, na verdade, né, era a crueldade humana aí que existe até hoje, infelizmente. Exatamente. Até usando como gancho esse último tema aí que foi discutido, né, sobre a imposição de uma ideia sobre os demais, convencendo os demais de que uma determinada ideia é a verdade absoluta, eu vou traçar o meu comentário para a gente poder encerrar essa primeira rodada de comentários. Uma coisa que me chama muita atenção nesse livro do Machado de Assis é justamente a genialidade do autor, né? Porque, primeiro, ele vai tratar, acho que um dos temas favoritos do Machado de Assis é a loucura, né? É a condição do louco, né? Humano. E o mesmo tema que ele trata em várias outras obras dele, né? Se vocês pegarem o próprio livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ali ele trata do tema de loucura. Se você pegar o Quincas Borba também, ele trata do tema da loucura. O próprio Bentinho de Dom Casmurro, né, com aquela ânsia de tentar verificar a traição da Capitu, meio que demonstra um lado lunático, né, do Bentinho, um pouco possessivo. E o Alienista também vai tratar desse tema de uma forma muito interessante, o que acaba sugerindo, né, esse senso de atemporalidade da obra do Machado de Assis. Esse livro ele foi publicado há quase 140 anos, e como esse livro e como esse tema, ele não só faz parte da condição humana desde épocas remotas, como faz parte de hoje em dia, né, sempre vai estar fazendo parte. Então, quando o Machado trata da loucura, ele está tratando, na verdade, de um dos principais traços, né, da própria condição humana. Por quê? Não que todos sejam loucos, mas porque a gente considera os outros loucos quando eles não se enquadram dentro do nosso padrão de normalidade. E eu até faço um link aqui com um fato muito polêmico da última semana, sobre aquela propaganda da Natura, né, em que se coloca Tammy Gretchen na propaganda de Dia dos Pais. O fator que gerou a maior parte da polêmica ali, na minha visão, foi justamente esse tipo de pré-julgamento que as pessoas fazem em relação a uma determinada realidade, né, e até de forma discriminatória, mas sobre quais valores essas pessoas fazem esse tipo de julgamento? Quais são os princípios morais que as pessoas acabam julgando o outro só porque o outro é diferente? Né? Claro que é um contexto diferente, né? Mas meio que exemplifica também essa nossa capacidade de nos equivocar, né, na hora de estar julgando o outro só porque ele, conforme a Mara disse, faz parte de um outro quadrado, né? Faz parte de uma outra realidade de comportamento, de hábitos, etc. Não quer dizer que o outro seja louco só porque ele não se parece exatamente comigo. Às vezes o louco sou eu. E para fechar,
eu faço até uma simbologia aqui com a Casa Verde. Me parece que Machado de Assis, lá no século XIX, ele já previa que o Brasil é meio que uma casa de loucos, né? É como se Casa Verde tinha esse nome porque as janelas eram todas pintadas de verde, meio que faz uma simbologia, isso na minha interpretação, tá, gente, pessoal? Meio que faz uma simbologia com a própria bandeira nacional, o símbolo nacional, a cor do Brasil é a cor verde, né? Ou seja, a Casa Verde, na verdade, segundo a visão machadiana, era, na verdade, o Brasil, essa casa de loucos que somos. E tá errado? Acho que ele estava Tá certo. errado. E o que é ser louco, né, gente? O que é ser louco? Porque Exatamente. até um tempo atrás eu pego, por exemplo, o autismo. Eu tenho uma filha autista. Até pouco tempo atrás não se sabia o que era autismo. Eles eram considerados esquizofrênicos, loucos e tananã. Você vê hoje em dia, as pesquisas estão prevendo que até 2025 metade da população seja autista, por conta de fatores exteriores aí, de agrotóxico e tudo. A gente vai ter que mudar a nossa visão de mundo, porque eles veem de forma diferente. Eles não são loucos, eles só veem de forma diferente. E aí, quem que vai ser os loucos aí? Seremos nós, os neurotípicos, né? Porque se a maioria será autista... São aqueles que irão fugir do padrão da do modo de normalidade, visão entre deles. aspas. Exatamente. Bom, pessoal, então vamos encerrar por aqui o nosso primeiro bloco, né, do podcast Palestrinha, e já retornamos aí com o segundo bloco, com a super participante que irá debater o tema atual conosco, a Kênia Afonso Pacheco Fumian. Já estaremos de volta. Valeu! No baile da flor de lis, quem dançou pediu bis. Muito bem, galera, estamos de volta aí para o segundo bloco da terceira edição do podcast Palestrinha, e agora com a super participação da nossa convidada Kênia Afonso Pacheco Fumian. A Kênia é professora de escola pública e coordenadora escolar de escola privada, e provavelmente ela talvez seja uma das pessoas com maior propriedade para poder tratar do assunto da pauta, ou melhor, da sessão provocação desse episódio do Palestrinha. A pauta de hoje é educação remota em tempos de pandemia, ou seja, as escolas provavelmente são as instituições que mais tiveram que se readaptar ao novo modelo de ensino em função do isolamento social. Então, Kênia, seja muito bem-vinda. Sua participação e será muito agradável para nós 5 aqui do Palestrinha e principalmente para os espectadores. Tenho certeza que você tem muita coisa a acrescentar com as suas opiniões e as suas experiências. Para começar esse bate-papo, Kênia... para mim também. Para começar esse bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta, né, que devido à sua experiência, tanto com o ponto de vista de escola pública e privada, acho que você tem uma visão bastante interessante sobre isso. Na sua opinião, Kênia, quais são as principais diferenças com relação ao ensino remoto entre a escola pública e a escola privada? E quais seriam essas diferenças, Kênia? Seja bem-vinda. Então, Farley, eu fiquei pensando tanto sobre isso porque eu sou professora da rede pública, né, estadual, e já fui professora, hoje eu estou coordenadora pedagógica da rede privada. E eu fiquei me perguntando qual era o maior problema, né? A gente já tem uma desigualdade enorme, histórica, né, que não é de hoje, não é por causa da pandemia, e a gente hoje tem um abismo, né, aí pela frente para transpor. Creio que ele leve aí um bom tempo para a gente chegar de novo no que a gente tinha até fevereiro. Mas eu acho que assim, nós temos 3 problemas graves aí. Nós temos a desigualdade financeira, né, por causa da aquisição de material, de ferramenta de trabalho, de estudo. Hoje a gente só tem como trabalhar de forma remota, através da tecnologia. Então, se eu não tenho
um aparelho celular e não tenho internet em casa, eu não tenho como eu não tenho como receber esse conhecimento, esse pouco de conhecimento que a escola está trazendo até mim. Eu tenho que deixar claro aqui que eu estou falando da educação mineira, porque é a que eu tenho, é que eu estou inserida. Sim. Mas eu creio que o Brasil inteiro esteja passando por isso. Quando a gente pensa em desigualdade, geralmente a gente pensa no macro, né? Tipo assim, São Paulo com Amazonas, a diferença de estados, né? Mas se a gente olhar para a esfera feliz, a gente tem uma desigualdade tão grande, um parâmetro tão grande de desigualdade aqui dentro, que a gente não precisa nem sair daqui para entender o que está acontecendo. A gente tem a desigualdade social, do entendimento da importância da educação, que até a gente já tem isso presencialmente. Nossos alunos, eles têm pouca percepção do quão importante é a educação para eles, né? Do quão importante é aprender alguma coisa. Eu não estou falando só da escola, estou falando do aprendizado, da vida, né? Eles não têm noção do quanto a leitura pode fazer com que eles melhorem a vida financeira e social e política. Então, a pandemia só veio fazer com que eles se sentissem mais confortáveis com isso, porque eu não tenho como chegar à escola. Então, esse é um problema grave, lidar com a motivação necessária para que esse aluno faça o mínimo que está sendo apresentado, porque quando eu estou dentro da sala de aula, e eu tenho uma relação de muita empatia com os meus alunos, né? Aí eu estou falando de mim. Eu consigo olhar no olho e tentar trazer aquele menino um pouquinho cada dia. Agora, quando eu estou atrás de uma tela e o menino me manda mensagem às vezes 9 horas da noite, eu já não estou disposta. Esse menino nem sempre tem internet para entrar em contato comigo. Então, a gente cria mais uma barreira. E, assim, entender que a gente está em penúltimo lugar em investimento, né, na educação, penúltimo lugar mundial, a gente só por aí a gente já entenderia o que está acontecendo hoje no Brasil, desse distanciamento entre os alunos que estão numa escola privada e os alunos que estão na escola pública. Eu me lembro que lançaram a propaganda quando começou a pandemia, né, que viram que não ia ser aqueles 15 dias, né, o Brasil não pode parar, alguma coisa assim. Bonito, né, isso, não pode parar. O que não pode? Não pode parar para quem? Se tem gente que está parado há muito tempo, né? Tem gente que está dentro da escola e está parado. Tanto professor, aluno, e realmente a política pública educacional que a gente tem, se já estava deficitária, hoje a gente, por exemplo, o Estado ele investiu num programa pela internet, né, pela a Rede Minas, investiu num aplicativo e os professores não sabiam o que fazer quando começaram. A gente não sabia utilizar o aplicativo, eu até hoje não utilizo, e a gente até hoje trabalha com os meios que tem. Numa turma de 30 alunos, por exemplo, eu tenho retorno de 2. E muito, assim, espaçado, muito, né, amplo, assim, nada que eu perceba ali conhecimento. Diferente da escola privada, que eu vou falar na que eu trabalho, que a gente foi muito assertivo, na verdade, no início, mesmo com poucos recursos, pouca experiência, né, pouco conhecimento tecnológico e das mídias, a gente foi muito assertivo, a gente começou aos pouquinhos, e hoje a gente trabalha com 4 horas de aula por dia, né, nós temos 2 professores da escola aí no grupo. A gente trabalha com 4 horas de aula por dia, fora simulado, avaliação, né, que ainda tem outro período. E a gente já consegue ver, com 2 meses, a gente já conseguia perceber aprendizado. Conseguia perceber que teria futuro naquele ensino remoto, que nunca vai ser igual, eles estão numa idade que a relação social é que fomenta a educação, mas aprendizado a gente consegue verificar na maioria, porque a educação é muito subjetiva, né?
muito particular para cada um, mas a gente já consegue ter um retorno muito positivo. Sim. Então você acha que uma das Eu principais... estou ouvindo baixinho. Ah, tá. Será que é problema aqui no meu? Peraí, deixa eu falar aqui. Oi, tá ouvindo? Oi, Eu ouço, mas bem baixinho. Se puder falar um pouquinho mais alto. Ah, tá. Então, as principais diferenças que provavelmente existem com relação à educação remota do ensino público e do privado, muito se deve à questão de investimentos, né? Talvez, nesse sentido. Eu acredito que sim, Fábio. Eu acredito que... Porque, por exemplo, eu tenho alunos na rede privada que tem problema hoje com a internet, ou tem problema do aparelho não tá bom, do computador não funcionar. Mas quando eles têm acesso e conseguem participar, conseguem ter uma constância, porque o aprendizado ele é feito de rotina, ele é feito de uma constância, né? Quando você consegue uma constância, você começa a perceber os resultados. Já tem uma rotina, né, Querinha? Já é uma consciência diferente até da família, do que é o estudo. Não é só investimento, é uma... Até vem nessa questão do investimento, porque o investimento público recai sobre a educação, mas é todo um contexto que a família que tem condições de pagar uma escola privada tem sobre a educação do que uma que não tem a condição. Por isso que eu falei do social, isso para mim é muito claro, gente. Porque nós temos diferenças na sala de aula daquele aluno que já percebeu a importância do estudo, seja ele feito de qualquer maneira, em qualquer modelo. E às vezes nem percebeu, desculpa te cortar, mas às vezes nem percebeu, mas a família... Os meus alunos, mas quando a gente percebe que o menino já tem, sabe, aquele foguinho da educação dentro dele, né? E que ele quer muito e ele não está podendo estar naquele processo, é muito triste. Ô, Keninha, eu estava falando aqui, João, depois você corta isso, mas que às vezes o aluno nem percebeu, só que a família, por estar investindo, tem essa consciência e obriga o menino a perceber, mais ou menos que obriga, mas assim, incentiva, ou outra palavra qualquer, que na educação pública isso não acontece, mais ou menos isso. Sim. É muito difícil, enquanto pais, você cobrar que o seu filho estude. É muito mais fácil você mandar o seu filho para a escola, sendo você tirando dinheiro do bolso, particularmente para a escola privada, seja com seus impostos. É muito mais tranquilo quando você sabe que naquele lugar ele vai ter um momento para o estudo. Quando você tem que administrar todas as coisas que estão acontecendo agora, mais esse momento dentro de casa, é muito complicado. Então, de alguma forma, se a família percebe a importância e conhece o que a educação pode trazer para a vida de alguém, é mais fácil que o filho entenda também. Exatamente. Amanda, você tem uma pergunta também para fazer para a Keninha? Puxando esse gancho aí do que você acabou de responder, Keninha, no começo da quarentena, a gente percebeu muita preocupação dos pais em questão do que o aluno iria perder, de como seria a vida escolar. E coincidindo com isso, os professores que não estavam preparados para isso. A maioria dos professores não tem, não tem contato com a educação remota. Como que foi lidar com essa demanda dos pais de pedir uma constância no estudo do aluno e a demanda que o professor tinha para oferecer, porque no ensino remoto o professor está trabalhando o triplo. Como que foi para você, como administradora e como professora, administrar o seu tempo entre ser mãe, ser dona de casa e trabalhar em triplo? Bom, vou uma parte de cada vez. Alguns especialistas, eles até tratam dessa educação que a gente está fazendo agora de ensino remoto emergencial. Por que emergencial? Porque não teve preparo para ele. Ninguém foi preparado, a escola não foi preparada, o professor não foi preparado, o aluno, a família, ninguém foi preparado para isso. A nossa distribuição de internet não estava preparada para isso. Então, a gente não tinha infraestrutura para isso, logística, não tinha nada preparado que pudéssemos preparar para esse momento. Então, eu acho que assim,
eu tive o primeiro mês, gente, eu apaguei incêndio. Literalmente, todos os dias. Meu olho tremia, porque eu atendia pais desesperados. Nas primeiras 2 semanas, não. Mas quando a gente percebeu que aqueles 15 dias virariam um tempo indeterminado, aí os problemas começaram a surgir. Então, eu comecei a receber os pais desesperados, né? A gente começou a literalmente ter que convencer ou explicar ou tornar claro para o pai uma coisa que nem a gente tinha consciência ainda do que estava acontecendo. Mas a gente tinha que mostrar para esse pai que tudo que fosse necessário fazer para que a gente continuasse com um processo de elo entre aprendizado, escola, família, a gente faria, né? Então, a gente foi muito assertivo no início, a gente trabalha com videoaulas para tudo que é novo. Toda vez que o professor vai inserir um conteúdo novo, a gente deixa gravadinho, que o menino tem acesso quando ele quiser. E a gente foi modificando isso aos poucos, né? Até chegar nas lives, né? Nas famosas lives que a gente tem todos os dias, para que o menino mantivesse uma relação social, afetiva, né? Aquela que é tão necessária para que o aprendizado aconteça. E deixa eu lembrar se você me perguntou mais alguma coisa, Amanda, calma. Ah, tá. E gerir isso, porque assim, quando eu estou na escola presencialmente, o meu cargo é assim. Eu trabalho com a parte didático-pedagógica. Então, eu trabalho com o professor, né, administrando esse conhecimento que vai do professor, que junta o professor e o material, né, e o conteúdo, que chega até o menino, como o menino administrou isso. Bom, esse é o meu trabalho, fundamentalmente. Hoje não, hoje eu faço gestão de pessoas. Hoje eu tenho todos os dias que gerir família, é o que eu mais tenho, vou ser bem sincera, assim, o meu trabalho com a família hoje, ele é 70% do meu trabalho, porque eu tenho que explicar para o pai o que está acontecendo com o filho. Então, hoje os pais nem entram mais tanto em contato comigo, eu entro em contato com os pais. Então, todos os dias eu entro em contato com um número X de pais, para saber como é que está acontecendo o processo lá na casa dele. A informação, gente, ela tem que vir da escola. Não dá para eu esperar acontecer o problema para que eu informe a família. Ela tem que vir da escola. A escola deve estar sabendo o que está acontecendo. Então, eu fico muito atenta, o Farley trabalha lá, a Priscila também, eu fico muito atenta ao que está acontecendo em todas as salas virtuais. Então, tudo que é colocado, eu estou de olho. Eu começo às 8 horas da manhã e eu vou até meio-dia. Quando começou, eu ia até qualquer hora, porque todo mundo estava precisando de respostas, sabe? Todo mundo estava sedento por ouvir assim, ó, calma, é assim, vai funcionar. E a gente tem tido muito sucesso, né? A nossa evasão foi praticamente zero, nós tivemos de 120 alunos, estou falando na minha etapa, tá? Porque aí educação infantil, fundamental 1 e 2, já entram outras questões mais difíceis, né? Mas nós tivemos 2 casos, então é um número baixíssimo. E nós temos escolas no Brasil inteiro que, assim, foi uma debandada para a escola pública, né? Então, a questão da confiança e da informação foi o ponto-chave aí. O que eu vejo aí que poderia ter sido um momento difícil, a questão da educação infantil é um pouco diferente, porque a educação do ensino médio, Fundamental 2, os alunos têm mais maturidade para saber que eles precisam daquilo e são coisas essenciais. Educação infantil eu vejo aqui dentro de casa mesmo. Eu, com uma criança de 3 anos, que é autista, mesmo que eu não esteja trabalhando fora, eu não consigo fazer minha filha ficar na frente do computador. Porque não tem como adaptar a matéria para ela. Então, eu tive que buscar para isso, né, Amanda? Eu acho que o que a gente, e que foi o Brasil inteiro, e só hoje a gente está entendendo que a educação infantil, ela é feita, o gerenciamento dela tem que ser para os pais. Então, Exatamente. os pais têm que receber a informação de como fazer e do que fazer para os filhos. E não é aprendizado de escola, são experiências. Exatamente. A educação infantil, ela precisa de experiências.
qualquer educação, na verdade, né? Mas a educação infantil hoje, para que ela dê certo, para que o menino continue essa ligação com o querer aprender, com o querer investigar, né? Que são os eixos, né? Da BNCC, ele precisa passar por experiências. E quem vai ministrar essas experiências hoje são os pais. Então, o pai precisa estar tranquilo, o pai precisa estar bem orientado, nem sempre a gente está, nem sempre a gente quer, então nem sempre o menino vai querer também. Isso até na educação presencial, a professora da educação infantil é a tia, gente, é algo próximo, precisa desse contato. É muito mais contato pessoal, é aquela questão de você estar ali, interagir. Aí como você faz isso pela tela, é quase que impossível. A minha filha mesmo, ela só quer assistir a roda de viola. Aí eu deixo ela assistir a roda de viola e as outras atividades eu tô transformando nas AVDs, que é atividade de vida diária. Então eu boto ela para fazer comida comigo, lavar uma vasilha, passear um cadinho, brincar com o cachorro, arrumei até um cachorro aqui para ver se distrai ela, porque não é fácil. Para o pai, não é fácil. E como é importante a sua fala, você sabe por quê? Eu tenho ficado mais próxima da educação infantil. A gente, enquanto escola, a gente teve que se juntar mais, né? A gestão teve que ficar mais fechadinha, porque são ciclos. Se a educação infantil, ela sofre, todo o restante da escola sofre também, né? Então, porque ela é a base da escola. Eu falo que não tem trabalho mais bonito e mais enlouquecedor do que o da educação infantil. Então, assim, se ela está precisando, toda a escola tem que estar lá. E essa é a chave hoje, possibilitar os pais que entendam as experiências que são necessárias para os filhos. E que façam que isso flua de uma maneira muito natural em casa. Porque se for na pressão, Amanda, se for uma obrigação, se for mais uma coisa para acumular no seu dia, não vai funcionar. Muito bem. Kiane, você falou algo a respeito aí sobre o uso das tecnologias, né? Nesse sentido, a Priscila tem uma pergunta interessante para te fazer também sobre isso. Deixa eu passar aqui para a Priscila, peraí. Olá, ei, Keninha! Oi. A minha pergunta é o seguinte, a partir de tudo que a gente tem vivido, o que você acha que essa experiência vai deixar de herança para o momento presencial? Então, assim, quando nós voltarmos, o que a gente vai levar dessas tecnologias que usamos hoje? Será que a gente permanece, por exemplo, reunião pedagógica online? Você entendeu? Entendi. Eu sou uma pessoa assim, quem trabalha comigo já sabia, eu era doida para transformar todo mundo em youtuber. Eu tinha assim uma loucura para que a gente tivesse um conteúdo disponível para aquele menino que tem dificuldade de aprendizado, para que ele pudesse pesquisar a hora que ele quisesse e com o professor dele, entendeu? Que ele pudesse ter uma explicação lá para ele ir quando ele quisesse, que fosse lá com a carinha do professor dele. E o dia a dia da escola, para vocês todos são professores, o dia a dia da escola, ele toma da gente boa parte da nossa criatividade. A rotina, ela tira da gente aquele vontade de fazer diferente, sabe? Porque é cansativo mesmo, a sala de aula é cansativa, todo o trabalho que a gente tem extra. E a Amanda até falou, e eu esqueci de falar desse trabalho do professor que ampliou, que ficou master, assim. Então, a pandemia, ela veio e ela trouxe esse ensino com base na tecnologia, e ele não vai embora, gente. O que aconteceu? Ele só fez isso acontecer de forma mais rápida. A educação está protelando com a tecnologia, ó. Há muito que a gente está vamos fazer. As amiguinhas da minha filha estão aqui ligando. Vamos fazer, mas a gente nunca fazia. E agora a gente não vai fugir do ensino híbrido. Os estudiosos estão todos falando sobre isso, né? Todo mundo que estuda educação, que faz a educação acontecer, que cria normas, né? De cima para baixo, geralmente, está falando sobre o ensino híbrido. A gente vai ter, lá no colégio, no portal, que é a rede privada, a gente já está estudando
como vai ser a implementação do ensino híbrido, quais são os componentes, né, do ensino que a gente vai jogar para virtual, né, para as aulas virtuais, para o momento virtual, mas com certeza a gente não sai mais da tecnologia, do uso, né? Muito bem. O João André também tem algumas considerações a fazer a respeito desse tema. Fala, João. Eu concordo com a Kênia em muitos aspectos, né? Eu acho que as respostas que ela deu foram respostas muito importantes, até perguntas importantes. Concordo, por exemplo, que a pandemia ela veio apenas expor as diferenças já existentes no nosso país, né? Com essa falta de investimento, enfim. A educação é realmente feita de experiências. Eu acho que o modelo de educação como existe hoje explora muito pouco isso. E quando você diz, Kênia, que a escola suga as nossas energias, né? Isso é uma grande verdade e que nós não conseguimos fazer coisas diferentes, mas talvez o problema seja isso, né? Porque as coisas diferentes, elas sempre vêm em adição. E se a escola fosse diferente? E se o modelo fosse diferente? A minha pós-graduação foi em tecnologias da informação e comunicação aplicadas à educação básica. E eu não estou falando isso para me colocar como um especialista, embora eu tenha o título, né? Mas é que quando nós nos aprofundamos nos estudos, nós percebemos que esse campo é muito mais profundo do que as pessoas imaginam, né? Então, é preciso ter um cuidado muito grande para não tratar o ensino híbrido de forma errada. Porque eu percebo que muitas vezes, né, muitas escolas elas têm um entendimento bastante equivocado do que é o ensino híbrido e têm feito um movimento muito equivocado. Porque o ensino híbrido é muito mais do que colocar conteúdos na internet, por exemplo. Então, as discussões a respeito da educação no Brasil, elas andam em círculos. Muito se discute e a conclusão quase nenhuma se chega. Isso acontece porque nós ainda estamos presos a conceitos antiquados e problemáticos. E não são problemáticos por serem antigos, porque afinal as bases da modernidade sempre foram postas na antiguidade. São antiquados, diferentes de antigos, porque se estruturam numa visão ainda colonialista que não pode e não deve ser mais sustentada. Mas a escola, no geral, ela ainda insiste no modelo que é seguido até hoje, modelo este que está atrasado há pelo menos 150 anos. O Adolphe Ferrieri, no prólogo da sua obra Transformemos a Escola, que ela foi publicada originalmente em 1921, ele conta uma história muito engraçada. Ele diz que o diabo desceu à terra e descobriu que as pessoas estavam muito felizes. E aí o diabo ficou indignado com isso. Sua missão é trazer a infelicidade. Depois de muito pensar, depois de muito procurar, ele encontrou uma solução para reverter este estado das coisas: criar a escola. Então, dessa maneira bem-humorada, esse visionário, lá em 1921, ele já entendia que o modelo educacional, que é o mesmo praticado até hoje, sem tirar nem pôr, é insuficiente e cheio de conflitos. O José Pacheco, no seu livro Aprender em Comunidade, ele afirma que, num tempo em que se proclama o reconhecimento das diferenças, o ato pedagógico mantém-se cativo de um Fordismo tardio, ainda que se enfeite a sala de aula com novas tecnologias. Então, o que nós temos visto nessa pandemia é que a escola se virtualizou. As aulas antes presenciais foram transferidas para as telas, mas continuam sendo o que são, né? Muitas vezes, um despejo de conteúdo descontextualizado, uma linha de montagem fordista, uma peça na máquina colonialista, que agora está decorada com as luzes de LED das telas. Então, antes que aquelas que estão me ouvindo agora me chamem de idealista, utópico, loucos, ou quantos mais adjetivos queiram me dar, por favor, leiam. Existem muitos autores, professores do Brasil, inclusive, que se dedicam há quase um século à tarefa de conceber
um novo modelo de escola que seja mais harmônico, libertador e tecnológico. E quantos desses autores, né, às vezes nós conhecemos? Então, todos nós, educadores, que tão presunçosamente nos colocamos frente numa sala de aula como detentores de conhecimento, às vezes nós nos perdemos na nossa própria ignorância. Então, há bastante tempo, esse modelo de educação, como vem sendo praticado, vem me incomodando bastante. Eu já tentei, por vários caminhos, né, e tenho chegado a algumas conclusões, porque existem propostas muito interessantes para se mudar o ensino para melhor e se abraçar a tecnologia de uma forma inteligente. Eu tenho até um perfil na internet, eu e a Carolina Anjos, para discutir justamente isso com as pessoas, que é o repensar.educação, que é um espaço mantido para que a gente realmente saia dessa caixinha que nós estamos na educação brasileira e começamos a olhar um mundo de propostas que substituem esse modelo arcaico e que gera muitos conflitos. Então, a minha opinião a respeito do ensino com a tecnologia é o seguinte: nós não podemos utilizar a tecnologia para repetir as coisas antigas, senão as coisas vão continuar em conflito. Muito bem, João. Complementando isso que você está falando, talvez este momento, né, por mais delicado que seja por conta da pandemia, seja muito propício para a gente, além de estar repensando, né, sobre a nossa intervenção, né, com relação aos estudos, nossa, que eu falo do ponto de vista da escola, da estrutura de uma escola, dos professores, também repensar os modelos de ensino, né? Então faz muito sentido isso que você fala com relação ao o que realmente é necessário, né, que o aluno aprenda, né, o que realmente é necessário que se haja dentro do modelo de ensino, mas um ensino que vise, de fato, o século XXI, e não mais o século anterior, né? Bom, pessoal, o nosso tempo do segundo bloco já está se esgotando, e eu gostaria, em nome de nós cinco, né, agradecer a presença da Keninha, com a sua sensibilidade, a sua visão e a sua competência, né, com relação à sua profissão de professora e hoje, né, de coordenadora escolar também, principalmente no gerenciamento da crise, né, com relação à pandemia. Keninha, muito obrigado, e se você quiser fazer as suas considerações finais aí, fica à vontade. Keninha, o seu áudio tá fechado. É porque eu fiquei com medo, meu cachorro estava latindo. Beleza. Eu acho muito importante o que o João falou, porque a educação, ela vai, se a gente quisesse, a gente ficava aqui por horas, né? São vários os itinerários que a gente pode seguir com relação à educação. Nós só vamos ter uma educação diferente do modelo que a gente tem hoje quando as políticas pararem de ser feitas de cima para baixo. Nós tivemos primeiro um Enem montado para depois vir toda a base nacional como curricular. Então, tudo aqui é feito ao contrário. Então, assim, João, eu entendo o seu receio, ele é real, ele está aí na nossa cara. Essa semana eu até conversei, o Farley está inserido no projeto, porque eu tenho estudado muito para que a gente faça a diferença com relação ao uso das tecnologias. Tanto que a gente vai fazer uma excursão virtual, né, Farley? Isso. Então, assim, a gente entender que as experiências realmente fazem diferença e a gente buscar esses novos meios de ensinar, né? Não vai ser fácil, não vai ser para amanhã, mas a gente vai conseguir. Eu sou uma otimista, gente, da educação, da vida, né? Então, eu acho que se a gente quiser, se a gente se propuser a isso, a gente vai conseguir sim. Tá bom? Muito obrigada pelo convite, pelo canal de comunicação que vocês criaram. É muito importante que a gente discuta a educação e todos os outros assuntos que vocês estão discutindo, né? Então, muito obrigada mesmo pelo convite, tá? Que ótimo, Keninha. A gente aqui agradece. Valeu, Keninha. Para somar. Muito bem. E com essa palavra de otimismo, né, que a Keninha encerra a sua fala, que nós também encerramos o segundo bloco com a sessão provocação.
com a nossa participante convidada, Keninha. Muito obrigado, Kênia. Um grande abraço. Beijo, gente. Tchau. Roda a vinheta, Kênia! Roda a vinheta! Uhul, vinheta! Galera, No baile da flor de lis, quem dançou pediu bis. muito bem, pessoal. Retornamos aqui com o terceiro e último bloco do Palestrinha. E agora vamos iniciar a sessão prosinha, em que alguns dos nossos participantes irão falar sobre qual tema, real ou imaginário, daria um bom enredo para uma crônica, um conto ou um romance. Vamos começar aqui pelo João André. João, o que daria um bom enredo? Ultimamente eu tenho visto muito na televisão notícias de focos de incêndio, né, no Pantanal Mato Grossense. Parece que tem muitos focos, parece que foram mais de 1.500, né, 1.600, se eu não me engano, só esse ano. E nesse tempo seco acaba acontecendo muito isso. E nós temos aqui na região, né, o Parque Nacional do Caparaó, que também sofre todos os anos com queimadas, muitas vezes queimadas criminosas. Então eu fiquei pensando nisso e pensei, a gente precisa preservar melhor as riquezas naturais que a gente tem. E o Parque Nacional do Caparaó, que tem uma bela paisagem de montanha, cachoeiras, tem uma flora e uma fauna riquíssimas, pode servir de cenário para muitas boas histórias contemporâneas até. E a arte, ela tem esse poder de elevar o valor de algo na sociedade. Só a título de exemplo, o artista ele consegue trazer a beleza de coisas que às vezes passam despercebido para a maioria das pessoas e valorizar aquilo. No século XIX, por exemplo, o aspargo era muito desinteressante para o cidadão francês porque ele tinha pouca saída comercial, as pessoas não gostavam muito de aspargo na França. Até que Edouard Manet pintou uma tela chamada Maço de Aspargos, em 1880, e elevou o valor desse vegetal que antes era ignorado na cultura francesa e passou a fazer parte de pratos refinados. Então, o Parque Nacional do Caparaó, que é um grande tesouro e nós não precisamos nos esforçar para encontrar beleza ali, porque ele é repleto de beleza, abrange 12 municípios, dentre eles está o município de Espera Feliz. É algo que a arte pode valorizar. Então, escritores e demais artistas locais, eu acho que têm essa nobre missão, nós temos essa nobre missão de contribuir para a preservação desse tesouro natural que às vezes é negligenciado. Muito bem. Só a título de curiosidade, aqui na cidade nós temos uma artista, uma pintora, eu até escrevi uma crônica a respeito do trabalho dela recentemente, chamada Rita de Cássia Marinho, e ela é conhecida como Tia Rita, né? E tem um ateliê de pintura, e muito talentosa. E até encomendei a ela uma tela, uma pintura de uma fotografia que eu fiz da Serra do Caparaó, pegando o Pico do Cristal, o Pico da Bandeira, e ela já deve estar quase finalizando essa minha obra. Assim que terminar, eu posto nas minhas redes sociais. Ah, bacana, eu quero ver. Ô, João, Diga, fizeram fenômeno gourmet com aspargo? Na verdade, você fez parecer meio negativo isso. É negativo. Aí foi legal. Eu não quis colocar daí como que surgiu uma o forma fenômeno. negativa. O coitado era desconsiderado e porque um artista, né, resolveu pintar a beleza dele, ele passou a ser visto com outros olhos pela sociedade e passou a ser mais valorizado. Então, por que não, a gente não deve fazer isso também com as riquezas que a gente precisa valorizar aqui na nossa... Eu a garanto, hein? Esse fenômeno gourmet é bom. É. A gente pode fazer isso com o Parque do Caparaó e salvar várias vidas que vivem lá e aumentar aí o pessoal indo subir o pico aí, que o negócio daqui a uns anos, eu acho que subir esse ano, mas infelizmente, né, por causa da pandemia. Pois é. E exatamente, eu tô louco também para poder retornar à Serra. Mara Rúbia, qual o tema que, na sua opinião, daria um ótimo enredo para uma crônica, conto ou romance? Olha, eu falar isso, na verdade, eu me crucifico quase, entendeu? Me ponho em julgamento, mas
Uma vez eu ouvi o Drauzio Varela falando que a mulher de TPM não devia ter licença até do trabalho, porque é real, embora todo mundo ache assim, homens principalmente, isso é fantasia. Ou mulheres que tomam anticoncepcional, porque enquanto eu tomava anticoncepcional, realmente eu não aflorava isso. Mas tem anos que eu parei e aflora, gente. A TPM é algo assim, a gente chora, a gente ri, a gente sente raiva, a gente ama demais no mesmo dia. Oi. No direito, pode ser uma atenuante, dependendo do crime que você cometer, e você explicar que estava em TPM nesse período enlouquecedor dos hormônios, pode ser uma atenuante. Então, se você for fazer alguma coisa, faça durante a TPM, porque você tem um atenuante. Eu vi um caso uma vez, eu não me lembro, de uma mulher que assassinou o marido porque ela estava de TPM e ela afirmou isso. Eu nem sei se ela... Não, mas Thiago, se você estiver ouvindo esse podcast, eu não vou te assassinar. Na verdade, Thiago é um anjo. Eu teria que narrar a história na visão do Thiago, entendeu? Para lidar com toda essa mulher que existe na TPM. É isso. Esse é meu... é a minha inspiração da semana, é a TPM. Mas caso assassine, não estou dizendo que devo assassinar, não deveria ser presa por isso. Porque é uma coisa que não vem da gente. Credo! Muito bem. Eu e o João, né, na nossa condição de organismo masculino, nós vamos nos abster de opiniões quanto a isso pela falta de propriedade. Não temos propriedade nenhuma. Mas pela falta de propriedade de hormônios. TPM, Farley? Como? E como vítima da TPM? Eu vou deixar como tema para um próximo palestrinha para falar sobre isso. Eu preciso medir as palavras. Essas suas palavras, parça. Olha, peraí, linkando a TPM à loucura do alienista, é porque às vezes eu fico assim, gente, não, eu tô louca. Eu tô sã cometendo alguns delitos. E não é, gente. É tudo hormônio, fica muito aflorado. Delitos não. Talvez, né? Tudo isso junto. Isso aí. Por que eu tô rindo e chorando ao mesmo tempo e comendo esse chocolate? Eu não sei. Amanda, louco. Por falar nisso, você falou sobre o cachorro caramelo? Era isso que daria um bom enredo para uma crônica contra o romance? Explica para nós essa história. Então, essa questão aí da nota de R$200 aí com o Lobo-Guará, eu vi uma movimentação na internet do pessoal querendo o cachorro caramelo. Porque em todo santo lugar deste mundo, deste Brasilzão, tem um cachorro caramelo andando ali perto de você que vai querer comer sua coxinha. Então eu faria alguma coisa como a saga do cachorro caramelo até chegar a nota de 200, mas ele não foi escolhido. Então eu fico muito triste por isso. Que ótimo. Bom, mas aí você pode escrever uma crônica então sobre isso e publicar nas redes sociais aí, que eu fiquei curioso agora com essa história. Da saga do cachorro caramelo. Eu quero falar o seguinte, terminei o meu livro, semana passada não tinha inspiração nenhuma. A que eu tinha essa semana foi para terminar o livro, então eu gastei toda a minha inspiração no final da história. Mas se eu fosse escrever alguma coisa essa semana, seria por que o Chaves saiu das telas da televisão? Que nós perdemos Chaves desde ontem, ele não está mais presente Eu sei que tem gente que não gosta, mas o Chaves é o Chaves, né, gente? Tem o Chaves na Amazon Prime. Quem assina aí pode assistir todo completinho. Dica. Inclusive é R$10, pessoal, merchan da Amazon. Chaves, na verdade, é um patrimônio cultural, né? Bom, galera, hoje eu não vou dar a minha sugestão de tema para um enredo, porque hoje eu fui o escolhido para poder dar uma indicação de leitura da sessão Leitura Palestrinha, para a gente poder finalizar esse terceiro e último bloco do podcast Palestrinha de hoje. Então vamos lá. A minha sugestão de leitura é um livro que eu li há cerca de 15 anos. Eu o comprei num sebo e o que me chamou a atenção para eu comprar esse livro foi justamente o tipo de história que era abordada, que eu vou falar rapidinho sobre essa história agora. O nome do livro é On the Road, é um livro da literatura norte-americana, cujo autor se chama Jack Kerouac. Esse livro foi publicado em 1957, pela primeira vez, e brevemente sobre o enredo dele, ele conta a história de um jovem de 20 e poucos anos, chamado Saul,
Saul é um jovem que fica meio de saco cheio, né, com aquele padrão de vida americano, ali do pós-guerra, e ele resolve, então, cruzar todo o país, né, passando por vários estados norte-americanos, de forma meio clandestina. Ele pega carona clandestinamente nos trens que transportavam carvão pelo país, ele pega carona com caminhões, ele pega carona com outros viajantes também, e todo esse livro vai detalhando, né, as experiências pessoais que o protagonista vai tendo ao longo dessa história. Ele viaja, na verdade, ele faz várias viagens, né, pelo país, por cerca de mais ou menos uns 2 anos, e esse livro teve tanta repercussão na época, porque a forma de literatura que o Jack Kerouac fez, né, para compor essa narrativa, era uma literatura que na época foi considerada de literatura marginal, porque ele utilizava a própria linguagem das pessoas excluídas da sociedade, então como matéria-prima da sua literatura. Então tem muita gíria, tem muitas descrições assim de cenas vivenciadas nos guetos, né, pelos marginais. Quase todos os personagens são personagens que não se enquadram muito bem na sociedade padrão. Então ele fala de viciados, ele fala de prostitutas, ele fala de bêbados, mas de uma forma não pejorativa. Ele traz essas personagens da margem para o centro, ou seja, é um livro de experiências de vida. E essa obra, juntamente com outras obras de outros autores desse mesmo período, fazem parte de uma estética literária e cultural chamada de geração beat. Eles eram conhecidos, né, como beatniks, porque eles faziam uma literatura de uma forma não convencional, se utilizando da própria contracultura como matéria-prima, né, para sua produção. Então tem vários poetas, tem o Allen Ginsberg, que tem um poema muito famoso chamado Uivo, em que ele trata também dessas pessoas marginalizadas pela sociedade. E esse movimento literário, a geração beat, ela acabou influenciando todo o desencadeamento da contracultura da segunda metade do século XX, como, por exemplo, o movimento hippie, os Beatles. O nome Beatles, né, acaba sendo uma influência da palavra beatnik, beat, meio que uma junção. Então, esse movimento literário acabou influenciando sobre o rock and roll, né, e sobre todo o comportamento da contracultura dos jovens da segunda metade do século XX. Então, a minha recomendação de hoje é esse livro, On the Road, que numa tradução livre foi traduzido como Pé na Estrada. Inclusive, o diretor de cinema brasileiro, Walter Salles, ele fez um filme sobre essa obra, e o filme se chama Na Estrada. E se a gente quiser entender, né, um pouco sobre o comportamento jovem, a cultura jovem, né, de hoje em dia, é legal a gente voltar lá no cerne, lá nas raízes da geração beat, que a gente fica sabendo bastante coisa sobre isso. Então é isso, galera. A minha indicação de leitura é essa, On the Road. E na próxima semana, quem fará a indicação de leitura será o João André. E com isso finalizamos o 3º episódio do podcast Palestrinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque nós 5 adoramos. E goodbye. Até mais e até o próximo. Valeu! Até o próximo. Gente! Tchau. Beijo. No baile da flor de lis, quem dançou pediu bis, bis, bis. Mas acabou-se o que era doce. Quem comeu arregalou-se, quem não comeu